Bom dia a todos. Hoje vamos conversar sobre um tema que é um grande choque, assim. Eu acho que quando alguém recebe a mensagem e toca nesse tema é um grande impacto. Hoje vamos conversar sobre eu pluralizado. Passani, bom dia. Bom dia. Podia falar um pouquinho mais sobre eu pluralizado? Eu comecei falando, né, que é um grande choque, assim, e para mim realmente foi, né? É uma informação que pra gente, antes de chegar na mensagem, quando a gente acredita que a gente é uma individualidade, né? Isso choca bastante, assim. Embora a narrativa dos séculos, os avatares sempre colocaram isso, né? Só que nas circunstâncias de vida, eles não podiam abrir a questão pela questão cultural da época, a mentalidade energética. E hoje em dia o Mestre Samuel abriu essa clareira e fala clara e nitidamente sobre a legião de defeitos que habitam o nosso psiquismo, né? Então, basta reportar Davi contra Golias, Ulisses contra o Poliforme, o cara da montanha lá, o Moisés contra o Og. Sempre tem, nas contos de fada, me narra um pouco disso de gigantescos monstros contra uma criatura pequenininha, ela tem que ser valida uma certa astúcia, uma certa inspiração para superar. Então, é uma narrativa importante e ela não equaciona enquanto nós não se auto-observar, como falamos na experiência passada, para focalizar esse ego, né? Mas para isso não precisa muito esforço, basta observar o cenário mundial e as circunstâncias que nos envolvem, o mundo, a família e a desinteligência que habita. Então, é o processo egóico que domina a sociedade e as pessoas. Ou seja, cada pessoa, então, esses 97% de inconsciência são tomados por eus ali que habitam dentro de nós, né? Agregados psicológicos. Ele surge de acordo com as oportunidades. Se aparece alguém do sexo oposto, supostamente atraente para nós, vem o eu luxuriante, o eu começa a olhar para aquilo, começa a querer possuir aquela pessoa mentalmente, né? Se alguém nos agride verbalmente ou de qualquer outra maneira, há uma reação, essa reação é do ego. O ser, a nossa consciência não reage. Se alguém nos elogia, nós ficamos todos derretidos e tal. Então, na verdade, nós somos manipulados internamente pelos egos que aparecem fortuitamente, dominando os 5 cilindros, pensamento, movimento, emoção, instinto e sexo, ou também pela provocação externa, né? Alguém na rua tropeçou, ou estamos dirigindo com impaciência e alguém corta nosso caminho, aí aquela xingação, aquela coisa toda. O ser não se perturba com isso. O ser é imperturbável, mas se você focasse no ser, ele teria compreensão sobre essas questões, né? Mas o ego, quando vez, assalta e toma conta. Então você deu o exemplo de um eu da luxúria, por exemplo, assim como uma situação de trânsito pode trazer à tona um eu da ira. Então esses eus, eles têm, essa legião, eles têm, digamos, cabeça de legião, assim, são dentro do... Uma certa estrutura de suposto comando, né? 7 cabeças de legião, bota 7, né? É o caso quando o mestre expulsa os vendilhões, aliás, os demônios de Madalena, são 7 pontos essenciais, são centros egóicos, núcleos egóicos. Então, são trabalhos que têm que ser feitos diariamente, implacavelmente e organizadamente, com bastante inteligência e bastante consciência. Mas é necessária a técnica, o saber da técnica, a oportunidade, a inspiração de fazer o trabalho. E muitas vezes o trabalho surge numa situação mais amarga, às vezes, uma situação difícil. Espera que venha num maior conforto, não vem numa situação que está meio com saia justa, meio complicado, e aí uma situação, a crise, né? A crise é excelente para os eus que nunca aparecem, normalmente saltam fora, assim, ficam vivos, então o ego tem que estar vivo para trabalhar ele, não é esconder, a tendência nossa é querer ocultar de nós mesmos, não é ocultar, é explorar essa questão. Acho que tem outra passagem também que retrata bem essa situação dos eus, que é o possesso de demônios, né? Essa história bíblica, né, do Novo Testamento, onde naquela cidade iria surgir um mestre e as pessoas ficaram receosas porque havia uma cidade estava um processo de demônios. E prenderam o cara, ele já morava no cemitério, o cara já tinha um gosto estranho. Aí prenderam o cara, amarraram, que impossível se libertar, mas foram receber um mestre. Na verdade, o mestre
o processo libertou-se daquilo e foi o primeiro a passar pela multidão e conversar com o mestre. E aí falou, o mestre perguntou para o mestre, conversou com o mestre e disse, qual é teu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí o mestre pega e conversa com o cara. Então, pergunta qual é teu nome. Então é um ponto meditativo. Ninguém consegue interpretar o nosso ser trabalhando, conversando, vendo aquilo que apareceu naquela hora e trabalhando naquela circunstância. Então, é oportuna a sua pergunta, que deu para responder mais amplamente. Uma boa didática essa, que é dito, narrado nos livros sagrados, mas as pessoas não interpretam como se fosse o processo somos nós mesmos. O ser é o nosso Cristo interno, nosso, que expulsa os demônios. Então, tem que haver essa compreensão, esse diálogo. Mas é primeiro para partir para a auto-observação e depois para a meditação, a reflexão meditativa. Qual a simbologia da pedra também, quando o mestre fala que atire a primeira pedra, quem não tiver um desses pecados? É que todos nós somos oriundos da luxúria, nossos progenitores não eram autorrealizados, com certeza a luxúria está impregnada em nós, né? E a partir da nossa adolescência a gente é movido pela paixão luxurienta, então aquilo, embora mais tarde arrefeça, mas ele continua mais sutil, né? Então nós não podemos acusar alguém, se nós acusamos é o nosso espelho, né? Então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Claro que ninguém atirou, né? Porque todos nós temos esse pecado da luxúria. Ele é o pecado fundamental para a estruturação egóica. E a pedra aparece em várias outras histórias, né? Assim como você começou contando sobre algumas histórias, tem... Bom, daí talvez seja melhor você comentar, porque se eu falar já da história do Alibaba e os 49 ladrões, por exemplo, tem uma pedra, né, lá no final da... Não, é bem na história dos 49 ladrões, que os ladrões querem entrar na caverna, né? E fala o famoso mantra Abdecés, porque não é um mantra tão infantil assim. Uhum. E tem uma pedra, a pedra se move. Eles entram e roubam todos os tesouros. Então significa a caverna, os subconscientes egóicos, a palavra sagrada da meditação. Então a pedra que tem que se mover, né? Move-se. Então assim, se nós trabalhar um ego e não mexer na estrutura sexual, não produz, além da auto-observação, a maior parte dos egos, eles têm uma certa raiz na questão da luxúria. Sutileza sutil, não tem alguma coisa. Então a pedra é fundamental, a pedra do tropeço e rocha de escândalo. Então na narrativa bíblica. Eu até falei Alibaba e os 49 ladrões, na história diz que é 40, né? Mas na verdade é 49 porque é múltiplo de 7 também, né? Porque é múltiplo de 7. Então, esse 40, evidentemente são lendas, virou lenda em quase de historinhas infantis, mas são histórias Sherazade, né? São totalmente iniciáticas, que os intelectuais, os religiosos não mexeram. Mexeram um dadozinho, tirou de 49 para 40, um erro, mas o resto da estrutura está lá, para compreender bem. Tá ali, né? O Platão também fala sobre o mito da caverna, né? A caverna sempre remete ao nosso inconsciente, a esses 97% de... O mito da caverna é conhecido e interpretado de várias maneiras, até aquele intelectual português, Saramago, andou escrevendo lá suas comunidades lá nessa história. Mas, na verdade, a caverna é nosso inconsciente e a lenda conta lá que os caras viviam dentro da caverna contrário à entrada dela. E viam um reflexo que tinha sombra, então acreditavam que as sombras eram reais. Até que 3 caras, sempre tem uns 3 chatildos, né? Resolveram dizer, não, mas tem uma coisa estranha. E olharam lá, viram uma luzinha no fundo lá da entrada da caverna e resolveram convidar os demais para ir ver. Ninguém foi, né? Eles foram e atravessaram aquilo lá com dificuldade, que era longe, era perigoso, era cansativo, era arriscado. Daí viram toda a maravilha que tem fora da caverna e voltaram e contaram. Sabe o que aconteceu com esses 3, né? Assassinados, né? Mataram, porque as pessoas odeiam a verdade. Me engano que eu gosto. O ego adora ser enganado, ser ludibriado. Ele percebe no fundo, mas ele vai na cantilena e acaba entrando nesse jogo. Em Homero também a gente vai encontrar outra passagem, né? Sobre a caverna, sobre o gigante Cíclope, que também acho que remete a essa força gigante da inconsciência, esses 97%. Na verdade, a história tem detalhes assim de Homero que são fantásticos, né? Extraordinários. O Ulisses representa a nossa consciência jogada no oceano da vida, né? Então, as águas são as águas seminais, nós somos jogados na vida
perdido nos oceanos da existência, né? Ficam sem a deriva quase, né? E casualmente batem em certa ilha. Ele chegou, bateu nessa ilha dos Cíclopes. E morto de fome, identificado com isso aqui, entraram na caverna e o gigante viu lá de fora e fechou a porta por dentro com a pedra. E foi destruir os homenzinhos lá, os gregos. Uhum. E aí, claro que ele acabou, Ulisses vai na frente e diz, olha, não faça isso, porque recentemente você comeu, estou vendo aí, mais tarde nós contamos umas histórias, nós somos gregos, nós somos, elaboramos muita coisa, inclusive fomos fabricantes de vinho, ele viu uma parreiral de uva ali, aí eles começaram a dançar em cima daquelas uvas que virou vinho, e deram um gigante que nunca tinha bebido vinho, gostou, né, um bom vinho, né, só que esse vinho é um vinho da alquimia, né, então nós podemos entorpecer o gigante com a própria energia sexual, né? E quando ele adormece, daí os guerreiros que estavam escondidos atrás do morro foram lá e furam no olho do cara, não adiantava dar cutucadinha. Os guerreiros queriam ir lá e era um palitinho, não ia fazer efeito, mas foram no ponto central que é o olho. E ele cego vai mexer na pedra, mexe no sexo, vai lá fora e grita, meus irmãos Cíclopes, ninguém está na caverna, porque o Ulisses tinha dito que o nome dele era ninguém. Uhum. Ninguém me fura o olho, então... A sabedoria, né? Sabedoria. Mansos como os pombos e astutos como a serpente. Acho que o que vem de história que vem na minha memória agora, que contém pedra, são essas. O maçom também é um pedreiro, né? Chama-se pedreiro livre, alguns que chamam, né? Então, o próprio avental maçônico, ele protege a energia, a região sexual. E o símbolo do aprendiz, ele está burilando a pedra. Então, eles pensam que é o caráter, né? Não é o caráter, é o ego que tem que ser depurado através do malho, do martelo, do cinzel, ser equilibrado. Então, pedra, a maçonaria é pedra. Então, pedreiro livre. Só que, obviamente, eu penso que atualmente eles não sabem nada disso. Nós temos alguns venerados, todo mundo conhece aqui, temos alguns grão-mestres aqui como alunos, né? Eles estão aprendendo a maçonaria aqui, o foco interno da autêntica maçonaria primitiva, aquela autêntica que agora perdeu um pouco o conteúdo, com as demais tendências. Como as demais, né? Bassani, então, nas nossas práticas, assim, no dia a dia, e quando a gente insiste, assim, investe na nossa meditação, e por alguns momentos a gente consegue a quietude da mente, a gente também percebe que os eus não se manifestam, né? Apesar da gente não estar trabalhando efetivamente ali com a eliminação deles, na quietude da mente eles acabam a gente não tem essas reações, né, desses eus psicológicos. Acho que não só na meditação, muitas vezes está num estado, mesmo que não eliminou os defeitos, pode estar num estado assim tão um estado aprazível, que não está identificado com nada. Então pode acontecer nesse estado, não pessoas normais que não meditam conseguem até sem querer me sentir bem, então não se identificado com nada, então, mas na verdade a meditação pode provocar esse estado, digamos, de sensação interna de liberdade, né? Nesse momento é crucial porque surge um raio de compreensão, daí pode surgir mesmo na tranquilidade imagens daquele ego lá, imagens da atitude dele, percepções, sem a gente se envolver, porque o ego não dá para trabalhar, tipo, reprimindo, não dá para trabalhar, tipo assim, se identificando com o ego. Então, tem que estar fazer, não fazendo, tem que ser uma coisa na ciência elaborativa, né? Não fazer de um jeito repressor, porque aquilo deixa o ego mais forte ainda, tem que saber estudar. Aquele estado, a gente não perde o fio da história, não entra um esquecimento, a gente vê que tem um defeito e tem que ser trabalhado com a compreensão e a sabedoria e a tendência interna. Existe alguns... na verdade, também é importante tudo isso, porque dá lampejos assim, e inspiração para a gente continuar buscando o trabalho, né? É importante essas experiências, tanto astral quanto esses minutos de silêncio da mente que a gente consegue, né? Porque isso faz com que a gente continue sempre buscando mais. Também tem a situação de buscar um estado de estímulo, né? Se analisar assim, o mundo social, o mundo coletivo, ele é um mundo que está preconizando o ter, né? Então, um trabalho, até a própria família pode não entender nosso jogo, a gente não pode ter que trabalhar, não se envolver muito com o mundo, estar no mundo e parar o mundo, como fala o Dom Juan, né?
Então, na verdade, tem dificuldades. Então, um estado meditativo, às vezes só por meditar, é interessante também, porque seria uma sensação de liberdade interna, de êxtase que comprova a existência de forças superiores. Mas, especificamente, distingue-se a meditação à morte do ego e a meditação para sentir somente esse bem. Agora, o bem-estar, se ele ficar só no bem-estar, ele apenas dá um pouco de relaxamento, depois volta para o ego, né? Volta, a vida volta, tudo volta. Então, não dá para se iludir que aquele bem-estar resolveu a vida. Né? Aquele bem-estar foi apenas um estímulo, uma reorganização das energias. E acho que uma frase que muitas pessoas costumam às vezes falar e erram, né? Que é quando eu eliminei algum defeito, porque a gente não elimina, né? A gente vai comentar sobre isso talvez em outros podcasts mais adiante, mas existe uma força superior aí necessária, né, para a eliminação dos agregados psicológicos. Necessariamente é a parte feminina do ser, né? Cultuado como uma força cósmica tremenda nos vários cultos. Todos os cultos têm um aspecto feminino da divindade. Como a divindade de cima tem um aspecto feminino, a nossa divindade interna também tem um aspecto feminino. Então ela tem essa função de extirpar os egos, né? Ela tem essa missão. Então tem que, em estados alterados, elevados de consciência, invocar essa parte feminina do ser, que chama de Divina Mãe, ou Kundalini, que ela vem lá e extirpa. Tem que usar um pouco de clarividência junto com a imaginação criadora, vendo a mãe com a espada. É um ponto interessante esse, só que requer um certo estado de vivência para experimentar esse fato concreto em si. Eu também posso fazer uso da imaginação criadora durante o dia, se eu não tenho tempo ali de ir para uma meditação e fazer essa prática, ali eu fazer esse pedido para a Mãe Divina? Eu acho que é um pouco distante do fato em si, porque está dirigindo um automóvel para pensar em outra coisa. Pode estar em auto-observação e pedir para não inspirar agora para se concentrar e imaginar na hora, você depois bate ali, então está deixando o foco. Tem que ver as coisas, está dirigindo, está andando, está comendo, está falando aqui, está falando. Então, não perder esses fios, né? Não é entrar num estado de autoesquecimento e inebriação sem nenhum resultado. E daí, como a gente falou no podcast passado, né, usar esse estado, essa autoobservação ali para levar para a noite a prática da meditação, né, sobre Exato. A eliminação do defeito. Na verdade, tem essa condição sine qua ou meditar, a hora que meditar pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser num momento específico, né? Desde que ela pegue a cena e traga e faça uma reflexão evidente do ser, como nós chamamos. Bassani, para finalizar, você gostaria de comentar alguma coisa referente ao tema? As perguntas acabaram. Eu, na verdade, volto a dizer, né? Eu quero cumprimentar a equipe aí que está se empenhando, deixou de estar passeando com a família, deixou de estar num boteco, estar num passeio, está aqui trabalhando. É o terceiro fator, não sacrificar alguma coisa, né? Todos nós sacrificamos alguma coisa para conquistar nada bem sem sacrifício interno, super esforço consciente e padecimento voluntário nessa circunstância. Ótimo. Obrigado, Bassani, a todos e bom dia. Bom giorno. Bom giorno.